Oi, gente, tudo bem? Eu sou Lindsay Prim e vamos continuar Cartas de Cristo, a carta número 8. A gente falou do Tibete, foi a última parte, mas a gente falou em contemplar o mundo e sobre o coração pacífico, como está o nosso coração. Então vamos continuar aqui. Enquanto você estiver nesse caminho para a luz, para os reinos celestiais da consciência divina, sem dúvida, terá experiências difíceis e agitadas antes de alcançar seu verdadeiro objetivo. Você experimentará momentos de maravilhosa alegria e momentos em que o coração pesará e suas emoções o perturbarão, pois sentirá que é uma barreira impenetrável entre você e a consciência divina. Talvez você tenha ouvido falar desses tempos escuros de aflição interior, quando uma pessoa já não sabe o que ela é, nem o que deveria fazer ou onde deveria ir. Depois, de repente, justamente quando esse isolamento espiritual torna-se insuportável e o buscador entrega seu eu interior completamente, a luz ilumina sua mente e a pessoa vê alguma verdade maravilhosamente profunda sobre a existência e percebe, com mais clareza, sua fonte de ser. Então se enche de alegria porque Deus falou. Sim, a vida divina entrou em sua consciência e elevou-a em segurança para alcançar a consciência espiritual suprema dos reinos celestiais, o reino dos céus. Portanto, o caminho para avançar é através dos momentos de profundas revelações. Esses momentos devem ser valorizados e guardados na memória. Do contrário, todo o dedicado trabalho do eu se perderá e o buscador retrocederá continuamente para o início de sua busca. A fé deve ser forte em todos os momentos. As hesitações são contraproducentes. Quando eu desço aos seus planos ou dimensões de consciência, vejo sérios buscadores da verdade elevarem-se durante algumas horas, alegremente contarem suas experiências para outros e então, e um pouco depois, duvidarem do que antes tinham certeza de ter recebido. Isso atrasa o processo do desenvolvimento espiritual. Esses momentos de dúvidas devem ser energicamente combatidos e superados por meio da meditação e oração. Pois a dúvida corrói o que você conhece e acredita. A dúvida é uma força negativa de consciência criativa direcionada contra a experiência da vida divina, que elevou seu espírito para o alto. Você cria dentro de si mesmo uma pequena guerra entre sua experiência de consciência divina e sua cegueira humana. Você provavelmente destruirá a memória daquele momento divino e apagará todos os vestígios de elevação espiritual e desenvolvimento que ele trouxe para sua consciência. Esse conflito o levará a sentir-se cansado e desanimado, e provavelmente nunca compreenderá o que você, sozinho, sem nenhuma ajuda, provocou essa transformação negativa em si mesmo. Pessoas que estão no caminho espiritual frequentemente fazem isso a si mesmas e travam seu desenvolvimento espiritual, nunca parando para se perguntar que direito elas têm de recair nessa prática de autoindulgência. As pessoas utilizam a mente imprudentemente, arruinando suas vidas e as vidas de outros com os pensamentos e as palavras que surgem de seus impulsos egocêntricos. É apenas a sua vida mental e emoções perturbadas o que gera confrontos e ferimentos, ainda que não em seu rosto, corpo, mãos e pernas, a menos que os confrontos acabem em abuso físico. E mesmo o conflito físico tem sua origem na frustração do ego, na mente e nas emoções, o que é transmitido aos membros do corpo para que a ira incontrolável seja descarregada. Dessa maneira, casamentos e amizades começam com alegria e terminam em tristeza e rejeição mútuas, pois as pessoas acham impossível canalizar seus impulsos egocêntricos para modos de expressão que preservem a vida e o amor. Pais e filhos expressam amor mútuo até os anos da adolescência. Então o ódio entra em cena e azeda as relações quando os filhos se rebelam contra a autoridade e os pais reagem com o abuso autojustificado. Novamente, não há necessidade de tal conflito.
pais devem compreender que cada geração luta para encontrar seu lugar no mundo adulto e para fazer as coisas de maneira mais inovadora do que os anciãos. Como os jovens podem florescer se foram aprisionados a uma escravidão juvenil? O tempo em que os filhos se tornam jovens adultos é um tempo de crescimento para os pais, que devem então se preparar para a etapa seguinte de suas vidas, o uso mais inspirado de seus talentos latentes e depois a velhice, aceitando suas loucuras e erros passados, e por fim, uma transição pacífica para a luz eterna. É complicado essa parte, né, gente? Para quem é pai e mãe, assim, eu entendo. Mas é justamente isso. Isso aqui é um ponto muito, muito interessante que a gente realmente tem que buscar. É conhecer os nossos filhos, é deixar que eles tomem as suas próprias vidas, que eles sejam livres, né? Que eles sejam eles, que eles podem fazer de formas diferentes. Eu vejo as minhas filhas, elas realmente buscam fazer as coisas de formas diferentes. E às vezes eu falo, nossa, mas eu sempre fiz assim, e elas fazem de outra forma e dá super certo. Eu falo, meu Deus, mas é muito mais fácil. Mas a gente tem que estar aberto a isso, né? E a gente não pode escravizar nossos filhos. Um dia desse, uma pessoa veio me contar uma história, como se fosse a história mais linda do mundo. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, será que realmente ela pensa assim? Ela veio me contar, olha que lindo, encontrei uma pessoa, e uma velhinha, né, uma senhora, e a filha dela que ela havia adotado, mas era tipo uma neta que ela estava criando, estava cuidando dessa velhinha. Ela falou, ai que lindo, essa menina tão novinha, largou a vida dela para cuidar da avó, né, para cuidar da avó-mãe. E não quis estudar, não trabalha, passa o dia só cuidando da velhinha. E daí eu falei assim, mas ela não quis casar nem nada? Ah não, ela abriu mão da vida dela para cuidar de quem cuidou dela. Olha que coisa mais linda, né? Que gratidão. Naquele momento eu não achei bonita a história. Eu fiquei pensando, ela abriu mão da vida dela, de ser quem ela é, para ficar cuidando de uma outra pessoa? Será que por gratidão mesmo? Ou porque ela se sentiu forçada a isso, por ela ter sentido culpa, a única pessoa que ficou comigo, ou que fosse. E a maioria das pessoas que eu conheço, muita gente que eu conheço que ficou cuidando dos pais, foi por uma determinada pressãozinha. Parecia uma coisa assim bonita, mas não era. Porque, na verdade, as pessoas se sentiam quase que obrigadas a ficarem ali cuidando. Mas elas não são obrigadas. Se isso é algo que realmente os filhos querem, nossa, eu quero estar aqui perto dos meus pais, quero cuidar dos meus pais, que lindo, que inspirador. Mas não abra mão, não faça seus filhos abrirem mão de ser quem eles são, não faça seus filhos abrirem mão da vida deles para cuidar dos pais, para terem, né, para serem o que os pais querem ou para fazerem o que os pais querem. Deixem os filhos voarem. Não estou falando que os filhos têm que ser ingratos, largarem os pais e as mães e nem olharem para trás. Não é isso. Eu só estou falando que a gente tem que deixar os filhos livres para serem quem eles são. Eles são uma nova geração. Eles realmente têm qualidades que a gente não teve, vão trazer coisas que a gente não trouxe. E com certeza lá na frente, se a gente precisar deles, e eles quiserem e puderem, eles estarão ali. Mas a gente tem que dar essa liberdade para os nossos filhos. A gente tem que dar essa abertura para eles poderem voar, para eles poderem ser quem eles são. Porque nós também queremos a nossa liberdade. Nós também pedimos pela nossa liberdade. Então, histórias bonitas às vezes nem sempre são tão bonitas, porque as almas podem estar aprisionadas. Então, lembrem disso e
Percebam o que estamos fazendo com os nossos filhos. Nós estamos dando liberdade para eles serem quem eles são, ou nós estamos aprisionando eles em gaiolas ou em formas, né, que nós criamos de acordo com as nossas expectativas e experiências? Isso é uma pergunta, não é uma afirmação, né? E é para a gente pensar o que estamos fazendo. É isso aí, gente. Até a próxima carta.